Estamos estudando a carta de Tiago. Tiago, não adianta procurar lá perto de Mateus, tem que ir mais lá para o final da Bíblia, né? Tiago é um servo do Senhor Jesus Cristo, muito provavelmente o irmão de Jesus Cristo, aquele que demorou para se converter. Durante o ministério de Jesus, ele e outro irmão dele, ou outros irmãos, não criam em Jesus, mas depois ele veio a crer no Senhor Jesus. Eu acredito que antes mesmo da morte de Jesus ele creu, porque a palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios capítulo 15 a respeito de... Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então, provavelmente não é os apóstolos, porque todos os apóstolos viram a Jesus, mas esse Tiago, irmão de Jesus, teria se convertido antes da morte de Jesus. Por que eu digo isso? Porque o Senhor Jesus Cristo só aparece para os crentes. Ele nunca, depois que ele morre e ressuscita, ele não aparece para incrédulos, só para crentes. Ele teve 14 aparições e somente para crentes. E Tiago, como servo do Senhor Jesus Cristo, escreve muito parecido com o livro antigo, do Antigo Testamento, o livro de Provérbios, muito direto. Um livro de apenas 108 versículos, e desses 108 versículos, 54 versículos são imperativos. Faça isso, não faça aquilo. É um livro de muitas ilustrações da natureza, como mar, fogo, floresta, árvores. É um livro que imita muito os diálogos de Jesus, os ensinos de Jesus, que também falava muito da natureza. E ele imita ou copia, vários temas do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é aquele sermão que o Senhor Jesus prega em Mateus capítulo 5, 6 e 7. É um sermão muito direto, muito sincero. E Tiago, ele imita aquele estilo, aqueles temas, e ele pega 16 temas do Sermão do Monte e coloca na carta dele. Então é um livro de muito aprendizado para você e para mim. E nós estamos estudando em Tiago capítulo 1, onde encontrar paz. Você encontra a paz na oração, você encontra a paz na confissão de pecados, e você encontra a paz na palavra de Deus, onde você encontra a paz. E aqui nós estamos estudando a paz que nós encontramos na oração, dos versículos 1 em diante, nós estamos estudando. Então, abram sua Bíblia aí, se já não abriram, em Tiago capítulo 1. Eu quero dar as boas-vindas para o senhor que está ali, não conheço. É a primeira vez. Primeira vez. Seu nome? Adalberto. Adalberto. Seja muito bem-vindo, sinta-se bem aqui no nosso meio, tá bom? Então, Tiago capítulo 1, nós estamos estudando sobre encontrar paz na oração. E Tiago fala sobre sofrimento, que nós temos que ter como motivo de alegria ao passar por sofrimento. Quase tudo no Evangelho, no cristianismo, é contrário aos pensamentos comuns do mundo. O mundo fala uma coisa e Cristo Jesus e o cristianismo fala algo completamente diferente. Por exemplo, você não vai encontrar pessoas dizendo assim, é tão bom passar sofrimento. Mas a palavra de Deus diz que é bom passar pelo sofrimento. Porque se você for aprovado, confirmado
Se você aplicar a palavra de Deus, a confiança no Senhor Jesus Cristo, quando você estiver passando por sofrimento, você vai ganhar como um prêmio a perseverança. Vamos dizer que seu casco vai engrossar. E nós precisamos disso, não é? Nós precisamos de ter um casco um pouco grosso nessa vida. Tem muitas zombarias sobre a geração atual. Eu não quero ofender ninguém aqui que é da geração atual, tá bom? Mas a geração atual às vezes é uma piada. Então eu vi, não sei quantos viram, um vídeo de 2 rapazinhos tentando atravessar a rua com uma enchente. Alguém viu esse videozinho? E a água ali, eles colocando o tênis vai molhar. Eles voltavam. Aí veio alguém atravessando a rua assim, molhando o sapato e atravessou, normal. Talvez eles pensaram, é possível atravessar? Aí eles entram e vão na ponta do pé e conseguem atravessar lá, como uma grande vitória, né? Bom, muita sensibilidade. Alguns já têm falado até que a geração Snow em inglês quer dizer neve. A geração que derrete fácil. Mas foi uma coisa muito difícil, eu senti muito, comecei a chorar. Tá bom, pode chorar, mas tem que agir também. Uma hipersensibilidade a temas que deveríamos passar por cima. Também com todo respeito a todas as grávidas, porque eles começaram a formar, eu acompanho porque tenho as filhas, né? Começaram a formar grupos de WhatsApp, redes sociais, de como é uma gestação. Antigamente a moça perguntava para a mãe, né? Agora ela fala, você não sabe nada. Parece que antigamente era diferente. Não, hoje, novos métodos de gestação, de parto, de amamentação. É uma nova geração que sabe muitas coisas, mas que não está dando certo. Lutando por nada, ficando sem comer porque não curtiram a última postagem que foi feita. Tende por motivo de grande alegria, de toda alegria, o passardes por várias provações. Sofrimento de verdade. Sofrimento em que as pessoas precisam buscar alguma entidade superior para aguentar a barra. Sofrimento mesmo. Fome. Sofrimento mesmo. Dor excruciante, dor física. Bom, nós quase que não sabemos mais o que é dor, porque nós sempre estamos anestesiados, seja dor física ou dor emocional. Sempre tem um remedinho no nosso criado mudo que vai nos dar algum alívio. Sempre vai ter alguma coisa que vai nos dar um torpor. Quer dizer, nossa cabeça fica fora, no outro mundo, mas pelo menos a gente não sente dor. Nós esquecemos como chora de verdade, né? Nós esquecemos como ajuda outras pessoas, porque cada um por si. Então, nós esquecemos que pessoas passam por provação de verdade. E o Senhor está dizendo que essas provações, uma vez confirmadas, elas produzem perseverança. Seu casco engrossa. Você fica melhor preparado para outras coisas que vêm na vida. O escritor, o pregador de Eclesiastes, diz que é melhor entrar aonde há um funeral, um luto, do que numa festa.
Portanto, nós deveríamos nos preparar mais para o luto do que para as comemorações, as festas. Porque assim é a vida. Em momentos de alegria, você vai ter muita gente ao seu redor, talvez. Momentos de abastança, você vai ter muitas pessoas ao redor. Mas nos momentos mais solitários da vida, você vai precisar de algo superior a você e aos seus amigos. Nós vimos o testemunho, o dirigente falou de alguém que deu um testemunho na quarta-feira, e essa mesma pessoa falou do amigo dele, Tony, já de idade, mas que está nos seus últimos momentos de vida, num câncer terminal. Coitado, abatido, triste, acabrunhado, derrotado, não é assim? Não. Rejubilando, pedindo para a família se reunir e cantar hinos de louvores ao Senhor, porque logo ele vai encontrar o seu amado, a Jesus Cristo. Bom, esse homem não chegou ali no leito de morte como um snow, hipersensível. Não. Ele chegou ali porque várias provações na vida dele fizeram com que ele ganhasse força e resistência para os dias maus. Não é assim que a palavra de Deus diz? Temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para enfrentar o quê? Os dias maus. Sempre pensa o pior. Sempre pensa os dias serão maus. E talvez sozinho você vai ter que enfrentar os dias maus, muitas vezes. Mas o Senhor vai dar perseverança. E o que vai nos dar essa força? A oração, a confiança. O dirigente também leu sobre orar com fé, crer no Senhor. E aqui nós vemos a partir do versículo 5, se nós precisamos de sabedoria, eu preciso, talvez vocês também. Aquele que precisa de sabedoria faz o quê? Peça a Deus, ore. Deus dá liberalmente, ou seja, Deus não fica segurando a bênção dele, Ele dá a bênção dele. E nada lhes impropera. Improperar quer dizer jogar na cara. Lançar impropérios é maltratar alguém. E às vezes quando pessoas vão pedir um favor para alguém, a outra pessoa fica aborrecida. E aqui a palavra de Deus diz que não é assim com Deus. Se você pedir para Ele, Ele vai te dar liberalmente e Ele não vai jogar na sua cara. Mesmo que você estivesse longe de Deus, mas no momento de dificuldade você quer voltar para Deus, para a comunhão com Deus, ficar mais perto de Deus, e você pedir para Deus te ajudar naquele momento, Ele não vai falar, olha, era para você ter vindo antes, por que você se desviou de mim? Agora você vai ficar aí esperando um tempo. Não, Deus não é assim. Na hora, Ele vai te atender. Ele vai te dar paz, porque esse é o nosso assunto. O assunto não é como que eu me livro das provações e dos sofrimentos, mas o assunto é como obter paz no meio dos sofrimentos e das provações. E Deus vai te dar. Agora você não pode, diz versículo 6, você não pode pedir isso duvidando. Como que eu tenho que fazer? Ter um pensamento positivo? Não precisa nada disso. Quando você senta numa cadeira, você pode ter a fé do tamanho do Brasil. Se aquela cadeira tiver com o pé quebrado, você vai para o chão. Não é o tamanho da sua fé, mas é a condição da cadeira. Então não adianta você ter uma grande fé num Deus errado. O Senhor Jesus disse, basta uma fé do tamanho do quê? De um grão de mostarda. Não é o tamanho da sua fé, é o tamanho do seu Deus.
E o nosso Deus está pronto a nos auxiliar, a nos ajudar. Para isso você precisa ter confiança. Eu confio que o meu Deus é uma rocha inabalável. Eu não preciso ter uma grande fé. Eu tenho um grande Deus, é isso que basta. E você não duvida, porque se você duvidar, você é como a onda do mar. A onda do mar é assim mesmo. Quem já ficou na beira da praia vendo algum objeto que é jogado para a areia e volta para o mar. É jogado para a areia, volta para o mar. Não é assim? Essa dança daquela pequena maré. E algumas pessoas, talvez eu, você, somos assim também. Nós não sabemos o que queremos da vida. Uma hora nós estamos lá, outra hora estamos aqui. Uma hora eu confio, outra hora eu desconfio. Não, nós precisamos ter uma determinação, não por nós mesmos, mas pela palavra de Deus. Meus irmãos, se é isso que é o correto, vai firme. Fica cada vez mais firme. Se a palavra de Deus é o caminho correto, não fica colocando o dedão no pé para ver se a água está gelada. Se enfia nessa água, nesse mar. Agora, se não é aqui o lugar, se não é a palavra de Deus o instrumento, o recurso para te dar paz na vida, então busca o que você acha que é o certo. Eu não aconselho, eu digo que aqui é o certo. Se você ainda não descobriu, eu pediria ainda para você ter um pouquinho mais de paciência e descobrir que desse caminho nós não podemos voltar jamais. É como um casamento correto, até que a morte separe. E aí ele fala, se você for assim, agitado pelo vento, uma pessoa oscilante, você não vai alcançar do Senhor nada. Coisa alguma você vai conseguir do Senhor. Você vai ser uma pessoa inconstante nos seus caminhos. Nós estudamos um pouquinho hoje pela manhã que Tiago é como um colar de pérolas. Tem um cordão e as pérolas separadinhas ali, mas se cair no chão, por exemplo, quebrar o cordão, espalha a pérola para todo lado. E assim é Tiago. Tiago não é um livro que dá para estudar assim, tão redondinho, tão certinho. Aqui é esse tema. Não, ele vai jogando um assunto aqui, outro ali. Agora, por exemplo, ele já vai mudar um pouco de tema. Assim é o livro de Provérbios também. É uma coxa de retalho, né? E nós vamos aprender aqui agora, no versículo 9, a respeito de classes sociais, de condição social. É interessante que uma criança ela nem repara isso, mas o jovem ele começa a reparar. Ele começa a reparar quando ele vai na escola, deixa eu ver meu tênis, deixa eu ver o tênis do amigo, não é assim? E aí, e desde criança já começa, para alguns, né, os pais começam a colocar certas coisas que dizem mais respeito à condição social do que ao caráter. Até em igrejas, né? Algumas igrejas parece que a condição social é mais alta, então a pessoa já tem um certo constrangimento de ir naquela igreja. Então, a condição social te prende muito para algumas coisas. A maneira de falar. E é interessante, porque às vezes uma pessoa é muito culta e não é de uma condição social alta. E o outro é de uma condição social alta, não sabe nem conjugar verbo, porque não sabe. Mas aquela pessoa não rica, ela se sente mal perto do outro. O outro tem que se sentir mal, né? Mas a vida tem sido assim para nós, para muitas pessoas. E no Brasil tem sido assim bastante, né? Vocês sabem, né, que o Brasil é um país com muitos contrastes, né? Até uma vez uma pessoa no bairro nobre de São Paulo, Moema, tirou uma foto. Aí tinha um carro
não sei, vamos dizer Porsche, porque não é tão incomum ver um carro assim lá. E do lado uma pessoa deitada ali na calçada, no papelão. Um Porsche e um morador de rua. Isso é muito comum no Brasil, bem comum. E quando pessoas se convertem e vêm para a igreja, elas não mudam a condição social. E aí é o momento de lidar com essas questões também. Algumas pessoas ganham mais do que outras. Algumas pessoas têm mais condições do que outras. E Tiago, ele nos fala a respeito disso. No versículo 9 ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, pobre, né? Glorie-se na sua dignidade. Ele está falando de irmão. É crente em Cristo Jesus, não fica preso por certas conveniências desse mundo, de ter ou não ter, de ganhar mais ou ganhar menos. Não fique preso a estas coisas. Uma pessoa de condição humilde, é muito difícil dizer o que é condição humilde, tá certo? Eles fazem pesquisas aí para ver o que é pobreza, abaixo da linha de pobreza, o que é riqueza, o que é... Então, mas é difícil saber isso. Mas às vezes tem pessoas que se sentem muito mal. Sempre vai ter alguém de uma condição superior à sua. E aqui ele diz: se você for de uma condição inferior a outras pessoas, glorie-se na sua dignidade. Você não é menos do que ninguém, sendo um salvo em Cristo Jesus. Amém? Sendo um salvo por Cristo Jesus, você é filho do Rei. Sendo um salvo por Cristo Jesus, você vai morar onde tem os tesouros celestiais. Então nós não precisamos nos envergonhar disso. Agora, muito tem a ver também com administração do seu orçamento e também de perspectiva, as reais perspectivas. Se você não é filho de uma pessoa com uma grande herança, que você recebe ou vai receber, provavelmente você vai ser uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa comum. Você não precisa ter expectativas tão grandes, porque você vai gastar muita energia da sua vida pensando em ficar rico, quando você poderia usar dessa energia, quando eu falo energia, é esforço, né? Esforço mental, emocional e às vezes até físico. Você poderia usar um pouco disso para coisas, como disse o dirigente aqui, para objetivos claros na sua vida. Ficar rico é um objetivo muito remoto, muito remoto. Quem tem dinheiro faz dinheiro, quem não tem dinheiro vai tirar da onde para os seus investimentos? Vocês já viram também pessoas que ganham na loteria, alguma reportagem sobre isso. Invariavelmente, pobres que ganham na loteria voltam ao seu estilo de pobreza. Não sabe, não soube administrar. Então, a sua dignidade não está na abundância de bens que você possui. É o que o Senhor Jesus disse. Coloque objetivos na sua vida que sejam objetivos reais. Quero ficar milionário não é um objetivo real e nem necessário, talvez. Mas eu me tornar uma pessoa sábia, eu me tornar uma pessoa mais digna, eu ter um caráter irrepreensível, eu fazer diferença na vida de um sofredor, para os meus valores isso é muito alto, isso é muito digno. E para os valores, evidentemente, da palavra de Deus. Agora, se os seus valores não são esses, você, novamente, está sendo levado para a praia, puxado para o mar, levado para a praia, puxado. Você não produz nada. Você nem fica rico e nem melhora a sua dignidade, seu caráter. Por isso,
irmão, se você é de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Não é que pobre é digno automaticamente, não. Mas é o fato de você não estar procurando coisas grandes demais para você. Agora, se Deus está te dando, eu dou todo apoio. Apoio para você progredir financeiramente, profissionalmente, academicamente, vai em frente. Desde que não seja algo forçado. Desde que não seja algo que, às custas desse esforço, você está perdendo as coisas de valor, como família, igreja, fé. E quem é rico? Versículo 10. E o rico, glorie-se, né? Glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Bom, nós falamos que Tiago é muito direto. Ele não vai ficar amaciando aqui as palavras. Ele diz: pobre, não fique triste. Se você é do Senhor, você é digno. E rico, abaixa um pouco a bola. Não fica pensando que isso é grande coisa. Glorie-se na sua insignificância. Como disse alguém, né? É uma bela mansão ao pé do vulcão. Hoje uma bela mansão, amanhã cinzas. Pode acontecer. Porque há uma instabilidade nas riquezas. Provérbios diz que as riquezas farão para si asas. Bom, a gente não é rico, mas a gente sabe como que o dinheiro voa, né? Mas com o rico não é diferente. E um revés na vida dele pode fazer com que ele perca tudo. Então o rico deve se gloriar na sua insignificância. Por quê? Porque ele é como uma flor da erva. E como que é uma flor da natureza? Aqui novamente natureza, né? Ele usa 30 vezes. Versículo 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. É isso mesmo! Abaixo os ricos, que fiquem pobres. Não tem uma luta de classes aqui. Deus não está te mandando, não está mandando você amaldiçoar o rico. Deus não está falando nada disso. Ele não está falando nem com você, se você não é rico, né? Ele está falando com o rico. Ele está falando que o rico precisa pensar nessa possibilidade de ficar pobre. Ele tem que pensar nessa possibilidade. Que as coisas podem desandar, que a tecnologia pode mudar de uma hora para outra e todo o seu produto fica obsoleto. Ou seja, você não vai vender para mais ninguém, porque a tecnologia já ultrapassou isso daí. O seu estilo de trabalho pode não ter mais espaço numa sociedade, se você não se reinventar. E de uma hora para outra, você perde. Então pense nessa possibilidade de que, assim como o sol ardente levanta e queima e seca a erva e a flor cai, desaparece a formosura e murcha, assim também pode acontecer com o rico. E de uma coisa nós temos certeza, que isso vai acontecer com todos os ricos e todos os pobres, que é o momento da morte. No momento da morte nada vai segurar uma pessoa, se Deus chamar para o final da vida. E tudo que ele acumulou vira nada. Ele pode se consolar: mas vai ficar para os meus filhos. Tá bom, mas cá para nós você não juntou só para os seus filhos, né? Se você pudesse, quanto você daria para não morrer agora? Portanto, o rico precisa pensar nessa possibilidade, é o que Tiago nos fala.
Então, onde você está encontrando paz? Talvez nós deveríamos voltar um pouquinho atrás e buscar a paz na oração, nas virtudes de Cristo Jesus. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Valores. Isso aqui tem um valor infinito, eterno. É um valor que você não pode medir nessa terra, mas é um valor para a eternidade. Então, aquela pessoa que está acompanhando aqui o texto, né? Aquela pessoa que suporta a provação, que é confirmado, que é aprovado e que passa com louvor, essa pessoa ganha perseverança. E essa perseverança debaixo do sofrimento faz o que com a pessoa? Faz com que ela veja as coisas do alto. E o Senhor terá uma recompensa para essas pessoas que passaram por provações confiando no Senhor. E essas pessoas vão receber coroa da vida. Eu não sei exatamente o que vai ser a coroa da vida, mas deve ser coisa boa. Vem de Deus. E algumas pessoas terão premiações maiores diante de Deus. E em especial as pessoas que suportaram os sofrimentos e passaram por sofrimentos confiando no Senhor. Essas pessoas vão receber a coroa da vida. O Senhor prometeu aos que o amam. Então esses são valores para a nossa vida. Onde encontrar paz? Então nessa primeira parte nós dizemos, podemos encontrar paz na oração. Convido vocês a orarem mais, a estarem diante de Deus. Mas eu não sei nem quais palavras eu uso. Eu vou dar uma dica para você. Abre no livro de Salmos e começa a ler aqueles versículos e faz de cada versículo uma oração para você. E começa a pensar naquelas palavras como você falando com Deus. Originalmente não era você, era o salmista, né? Falando com Deus. Mas se o salmista falou com Deus e é um exemplo e deu certo, é claro que Deus também quer que você fale com Ele. E com o tempo você vai pegando prática em orar. E nós não temos aqui as palavras certas para orar. Nós aprendemos que nós não temos isso. Nós não temos um livrinho de oração em que nós vamos ler essas palavras. Como que nós oramos? Nós falamos como nós falamos com um amigo. O Senhor Jesus disse que nós não somos mais servos, nós somos amigos dele. Então, como você fala com um amigo? Como eu estou falando com vocês? Nós podemos falar com Deus. Para dizer que nós não temos uma fórmula, nós acostumamos, e é uma coisa boa, no final das orações nós temos algumas palavras, são palavras mágicas, mas são palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. Como que a gente termina uma oração? Em nome de Jesus. Amém. Amém quer dizer, é verdade, que assim seja. Em nome de Jesus, porque Ele falou, tudo quanto pedirdes em meu nome. Então quando nós oramos, nós falamos com Deus, o Pai, e nós falamos em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, Jesus. Então em nome de Jesus. Portanto, você vai encontrar paz na sua vida na oração. Peça, porém, com fé. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Nós vamos estudar só mais alguns versículos e agora onde encontrar paz? Na confissão de pecados. Na oração, nós já vimos, vamos lembrar que Jesus no Getsemane, Jesus sendo Deus, Ele orou lá no jardim do Getsemane para encontrar paz, porque Ele estava perturbado por aquele motivo que você já sabe, né? Estava perturbado antes da sua morte. E já foi lido em Hebreus, e também em Hebreus capítulo 4, versículo talvez 16,
nos fala para achegarmos confiadamente, para nós recebermos o socorro em ocasião oportuna. Nós chegamos ao trono da graça, diante de Deus, através da oração, confiadamente. Eu sei que Deus responde, então é assim que eu chego. Portanto, vale a pena orar, vale a pena encontrar paz na oração. Fanny Crosby foi uma escritora de hinos. Ela ficou cega logo que nasceu. E ela fez muitos hinos que nós cantamos, inclusive. E a primeira poesia dela foi com 8 anos de idade. Naquela poesia, tinha como teor da poesia não reclamar. E ela falava da cegueira dela. O que eu vou fazer com a minha cegueira? Eu vou lamentar e chorar? Não, isso eu não vou fazer. Eu vou confiar em Deus e vou servir de testemunho para as pessoas. Foi a decisão da vida dela. E ela conseguiu essa paz na oração e compor hinos também, como ela fez. Muito bem, vamos encontrar paz também na confissão de pecados. Isso é muito importante porque às vezes nós, crentes em Cristo Jesus, que confiamos na palavra dele, já temos certeza da salvação, nós ficamos um pouquinho relaxados nesse assunto. Porque nós falamos, eu já sou perdoado dos pecados passados, presentes e futuros. Isso é verdade. Nenhum pecado conseguirá mais te lançar para o inferno se você é de Cristo Jesus. Porém, os seus pecados diários, por pensamento, por ação, eles te afastam da alegria da comunhão com Deus. De repente você começa a ficar frio, amargurado, e você não consegue encontrar paz na sua vida. E você começa a orar e não encontra paz, mas às vezes falta confessar pecados. Como nós não temos a prática de um cubículo ou um lugar para alguém ficar de um lado e aí a outra pessoa vem confessando pecados para um homem que está lá do outro lado, e aquele homem vai trazer alguma absolvição, mandando fazer algumas coisas, algumas orações, não sei. Como nós não temos essa prática, nós esquecemos que nós precisamos confessar pecados, sim. Não para homens, não para pastor nenhum, não para liderança nenhuma. Exceto se for necessário. E às vezes, o próprio Tiago vai falar isso mais no final do livro, que às vezes é necessário confessarmos as nossas faltas uns aos outros. Mas isso é muito ocasionalmente. Mas diariamente você deve confessar seus pecados a Deus. Mas eu não tenho pecado. Se você ler a Bíblia, você já está... Você logo percebe que você está longe do padrão de Deus. Por exemplo, nós estudamos sobre encontrar paz na oração. Talvez você não tenha orado. Então, a próxima vez que você orar, você já tem um pecado para confessar. O Senhor falou para eu orar, para eu pedir, e eu não tenho feito isso. Então, humildemente, eu quero concordar com a tua palavra e confessar, eu tenho errado nessa área. Talvez você tenha orado, mas você não crê. Você já tem mais um motivo de confessar. Eu confesso ao Senhor que, embora o Senhor seja a rocha inabalável, eu não tenho confiado no Senhor apropriadamente. Sempre confessar pecados. Talvez você mentiu para alguém. Talvez você mentiu até sobre o tamanho do peixe que você pescou. Mas nós não devemos mentir. Nós podemos confessar ao Senhor, eu menti. Agora, quando envolve outra pessoa, não sei se eu tenho más ou boas notícias para você, não deve apenas confessar para Deus. Você tem que voltar para a pessoa e falar, eu menti, viu? Mas quem não mente? Mas eu errei. Talvez você pensou mal de uma pessoa. Você começou a pensar naquela pessoa e começou a ter uma certa
ojeriza, ou não gostei daquela pessoa. Só o jeito dela me irrita. Você tem que confessar a Deus. Envolveu outra pessoa? Não envolveu. Envolveu só você e sua cabeça. Então você não fala para a pessoa, por favor, não fale para a pessoa. Tem pessoas que quebram uma amizade antes de começar. Sabia que eu não gostava de você, agora eu gosto? Quando uma pessoa ouve isso, sabe o que fica na cabeça dela? Que você gosta dela? Não. Sempre fica o negativo. Você não gostava de mim. O que eu fiz para você? Então, se é apenas pensamento, fica só com você e Deus. Confesse para Deus. Eu pequei em pensamentos. Isso te dá muita paz. Há pessoas que não conseguiam paz durante 10, 20, 30 anos. Mas quando elas confessaram o seu pecado e confessaram para as pessoas envolvidas certas práticas, elas conseguiram a paz tão almejada. E não é isso que nós queremos na nossa vida? Paz? Versículo 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então nós ouvimos há pouco sobre as provações, os sofrimentos da vida. Agora nós temos também uma tentação. Tentação é aquela isca que você recebe na sua vida e que te dá um desejo de pecar. Ai, como que Deus tem feito isso comigo? Deus está me dando uma coisa aqui para me fazer pecar. Deus não faz isso. É engano seu. Ninguém, ao ser tentado, recebeu uma isca aí para pecar. Eu estou sendo tentado por Deus. Deus não faz isso. Não é o departamento de Deus derrubar você. O departamento de Deus, a ação de Deus na sua vida é te levantar, não te derrubar. Quem está te derrubando não é Deus. Nós vamos ver quem ou o que é. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém para o mal. Ele pode colocar provas na vida de alguém, como por exemplo, Ele colocou uma prova enorme para Abraão, de entregar o próprio filho. Deus estava, inclusive nas versões mais do Joãozinho, né? Mais as antigas, né? Que está lá na sua estante, lá fala que Deus tentou Abraão. Nas versões mais modernas, fala que Deus provou Abraão. Poderia até ser tentar, porque Deus pode tentar colocar alguém num teste, mas não para a pessoa cair, mas para a pessoa vencer aquela provação e sair mais forte da provação. Deus não tenta ninguém, ou seja, Deus não coloca uma pedra, agora você vai tropeçar. Deus não faz isso. Ao contrário, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria o quê? Cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Tem algo que você gosta muito. Você tem um desejo muito grande por aquilo. E você sente um desejo tão grande que você é atraído, seduzido. Mas veja bem, não é Deus. O problema não é Deus, o problema é a sua cobiça, é o seu desejo. E o seu desejo te leva, te empurra, te puxa. E esse desejo faz o quê? Depende. Todos nós temos desejos, mas depende onde nós queremos que aquele desejo nos leve. Um cavalo só vai me empurrar, me puxar, se eu não tiver o controle dele. Mas se eu tiver o controle daquele animal, eu não conheço outra coisa, não é assoviozinho, não é estalar de língua, mas é freio, rédea, freio, algo que machuque a boca dele.
Aí ele para, aí ele vira. Mas se você não tiver esse freio nos seus desejos, eles te levam mesmo. Vindo essa cobiça, esse desejo, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui é comparado a uma gestação. Tá bom? Então a cobiça concebe, ou seja, a mulher fica grávida. Eu não estou falando de pecado sexual, não é nada disso, é só uma ilustração, tá bom? Mas uma mulher ficando grávida, ela vai dar à luz a um menino. Quando, usando a ilustração, a cobiça, ela provoca uma gravidez, uma gestação, uma gravidez. E vai nascer algo da cobiça. Qual é o menino? É o pecado. Vai nascer o pecado. Esse pecado nascendo, sendo consumado, ele vai gerar na sua vida alguma coisa, a morte, a sua destruição. Agora, essa gestação foi provocada por você. Eu não sei como que eu fiquei grávida. Bom, tem uma maneira de ficar grávida. Assim também, eu não sei como que a minha vida entrou nessa espiral. Eu não sei como que foi acontecer isso comigo. Eu sei. A Bíblia também sabe. Você não puxou as rédeas dos desejos da sua carne. Mas é porque você não tem esse desejo. Por que não? Nós não somos da mesma matéria? Sim, cada pessoa é responsável de puxar essa rédea. Os seus desejos não podem te consumir. Mas esse desejo aqui, com a palavra cobiça, né? Ele pode levar à morte, mas é um processo. Até chegar na morte, precisa ter muita ajuda sua. O desejo em si não te leva à morte. É o desejo mais a sua permissão. Se você permitir que o seu desejo te leve até o final dessa gestação, ele vai gerar alguma coisa. E ao ser gerado isso, vai causar em você separação de Deus, que é a morte. Não é propriamente a morte física, tá bom? Então todos nós somos pecadores. Algumas pessoas nem sabem disso. Mas o apóstolo Paulo disse: vindo a lei, avultou, ou seja, avolumou a cobiça. Eu nem conhecia a cobiça, nem sabia que era pecado. Até que a lei diz: não cobiçarás. Opa, então é pecado. E o que eu faço com o pecado? Eu confesso ao Senhor. E eu vou ganhando vitórias. Não, versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Então não vamos nos enganar a respeito do pecado e a respeito também das coisas boas de Deus, as bênçãos. 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Falamos sobre ser inconstante, a onda do mar, né? Agora ele fala de outra inconstância, que é a luz. A luz em algum obstáculo naquela luz, provocando uma sombra. Quando eu era criança, eu gostava às vezes de deitar no quintal, antes do almoço, né? E aí eu ficava lá vendo a sombra. E a sombra, ela ia. Às vezes tomava conta do quintal, né? 15 minutos já se estendia bastante a sombra. Então, a sombra nunca fica no seu lugar. Brincando com a minha netinha outro dia, aí eu falei: vamos pegar a sua sombra? Ela tentou pegar a sombra. Não dá para pegar, ela não para. E assim a sombra também. Ela é muito inconstante, é muito variável. E aqui o Senhor diz:
Com Deus não é assim, não tem sombra, não pode existir variação ou sombra de mudança. Com Deus é correto, é certo. Você precisa confiar no Senhor, porque você não está diante de um Deus inconstante, mas é um Deus firme. E isso nos dá paz. Mas para isso você precisa confessar pecados. Senão você não consegue viver a vida cristã de maneira correta. Nunca mais coloque a culpa em Deus. Nunca mais coloque a culpa naquele objeto de pecado. Eu estava até bem, mas eu vi aquele carro, eu vi aquela vitrine, eu vi aquela mulher, aquele homem, a minha cabeça mudou. Não, essas coisas continuam lá no lugar delas. Você é responsável de conduzir a sua vida para o lugar certo. Puxa a rédea para cá, puxa para lá. Confie no Senhor, ore, confesse. E finalizando com o versículo 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E aqui nós temos a bênção da vitória do nosso pecado. É a palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? É a Bíblia, irmãos. Essa palavra, ela nos gerou. Nós somos gerados por essa palavra, nós que cremos na salvação em Cristo. E ela transforma as nossas vidas. Não importa qual seja o seu ponto fraco, qual é o objeto do seu desejo, da sua cobiça, essa palavra aqui te transforma. Essa palavra é o freio da sua vida. Ela pode fazer você mudar. Mas aí o meu desejo vai acabar? Não, o seu desejo não vai acabar. Ele vai ser controlado. E você sendo controlado pela palavra, podemos dizer que você vai ter autodomínio daquilo. Porque essa palavra nos fez primícias, ou seja, são frutos que Deus plantou e nós já estamos dando esses frutos. Nós somos primícias das suas criaturas. Nós somos criados, uma nova criatura, criados pela palavra de Deus. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Tiago, ele nos dá aqui, por enquanto, 2 motivos para nós termos paz. Objetivos, né? Onde encontrar a paz? Na oração, na confissão de pecados. Samuel, no Antigo Testamento, disse, quando ele estava orando, consagrando a casa do Senhor, ele falou, quando alguém pecar, aí ele faz um parênteses, e não há homem que não peque. E orar e confessar ao Senhor, o Senhor vai responder. O filho pródigo, depois de tudo que ele passou, ele pensou, vou até meu pai e dizer para ele, pai, pequei. E foi isso que ele fez mesmo, ele voltou e ele falou, pai, pequei. E o pai dele o abraçou e fez aquela festa toda. Então, nós temos um Deus amoroso, que se nós confessarmos hoje os nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Que Deus nos abençoe. Vamos buscar paz na oração, na confissão de pecados. Se Deus permitir, em outra oportunidade, vamos falar também de encontrar paz na palavra de Deus, na Bíblia. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é merecedor de toda a glória. Agradecemos porque podemos encontrar paz falando contigo na oração, confessando os nossos pecados, tendo vitória nos nossos desejos pecaminosos, porque a Tua palavra nos dá essa vitória. Agradecemos por todos que aqui estão, que ouviram a Tua palavra, participaram dos louvores. Dê uma boa semana, Pai, a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.